5, 4, 3, 2, 1. Fala galera, bem-vindo ao canal Eletricamente. Agora aqui mais um tópico importantíssimo da área de elétrica básica, que é o teorema da superposição. Esse teorema ele é um pouco complexo porque ele envolve alguns conceitos, de fonte, cálculos de corrente, cálculos de tensão. Só que é o seguinte, a composição do teorema da superposição é quando você pega um circuito que ele possui mais de uma fonte. Ele pode ter 2, 3, 4, 5 fontes. E o teorema aplicado, ele consegue calcular a corrente que passa em cada ramo desse circuito. Vamos aqui para o conceito. O conceito afirma que a corrente elétrica total em qualquer ramo de um circuito bilateral é igual à soma algébrica das correntes produzidas por cada fonte atuando separadamente. O que acontece? Vamos ter aqui um circuito com duas fontes, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Ele fala o seguinte, que cada fonte produz uma corrente que passa por cada um desses resistores do circuito. Então, existem os sentidos da corrente. Então, assim, repara que em R1, a fonte F1 passa uma corrente no sentido para a direita e F2 no sentido para a esquerda. Então, quer dizer que a resultante dessas correntes aqui vai ser a corrente total que passa nesse ramo aqui. Então, o conceito afirma que a corrente elétrica total em qualquer ramo, seja esse ou seja esse, de um circuito bilateral é igual à soma algébrica das correntes produzidas por cada fonte atuando separadamente. Então o que a gente vai fazer aqui? Para a gente achar cada corrente que passa por cada resistor, a gente tem que usar uma fonte e isolar a outra. Eu vou ter aqui na observação, caso eu use uma fonte de tensão, para poder calcular essas correntes, deve-se abrir a fonte de corrente F2. Caso eu comece pela fonte F2, deve-se curto-circuitar a fonte F1, ou seja, quando eu quero isolar uma fonte de tensão, eu dou um curto e uso a fonte de corrente. Quando eu quero isolar a fonte de corrente, eu não posso dar um curto, eu tenho que abrir ela. Então eu vou mostrar aqui e vou calcular a corrente em cada resistor e a queda de tensão em cada resistor. Esse é o objetivo do teorema da superposição. Vamos lá. Temos aqui, primeiro passo, escolher por qual fonte começar. Que eu tenho a fonte F1 e a fonte F2, cada uma tem a sua cor de corrente. Eu vou escolher F1. Como eu disse anteriormente, se eu escolher calcular por F1, que é uma fonte de tensão, eu tenho que isolar a fonte de corrente. Como é que eu isolo ela? Abrindo. Eu não posso dar um curto na fonte de corrente, eu tenho que abrir. Então, se você reparar aqui, eu tenho somente a corrente de F1 passando. Mas a corrente de F1 ela não desce para R2. Repare que eu abri o circuito, então não tem como a corrente pular daqui para cá, a não ser que dê um arco voltaico, aí sim ela pula. Mas no caso aqui nosso de baixa tensão não vai existir esse caso. Então o R2 fica fora dos cálculos, certo? Então a gente vai calcular aqui a corrente que passa por cada resistor. E se perceber mais um pouquinho, todos os resistores estão em série. Então fica muito mais fácil. Você soma R1 com R3 e R4, você vai achar a resistência total, depois você faz a lei de Ohm para achar a corrente. Vamos lá. Está aqui. A corrente passa por R1, aqui passa por R3 e R4, é a mesma. Então vamos calcular primeiro a resistência total. Então R1 mais R3 mais R4 é igual a 5 mais 4 mais 8 é igual a 17 ohms. Então a soma de todas essas correntes aqui, resistências, é igual a 17 ohms. Então, pela lei de Ohm, a corrente é igual a tensão sobre a resistência. Então eu tenho aqui 12 volts de tensão, que é aqui da fonte, dividido pela resistência total, eu tenho aproximadamente 0,71 amperes. Então a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, que é a mesma que passa aqui. Então eu tenho 0,71 amperes passando por todo esse circuito. Agora eu tenho que calcular a queda de tensão em cada resistor. A queda de tensão, a tensão é o quê? Resistência vezes a corrente. Então eu tenho essa resistência e tenho que saber qual a corrente que passa por aqui. A gente já calculou que é a corrente total. Então vamos calcular agora as quedas de tensão. Então aqui, a tensão em R1 é igual a 5, que é o valor da resistência, vezes a corrente total, que é a que passa por todos os resistores, é igual a 3,55 volts. A tensão em R3 é igual a 4, que é 4 ohms, vezes a corrente total, que é 2,84 volts. A corrente em R4, que passa aqui, é a total, então a gente calcula 8, que é 8 ohms, vezes 0,71 amperes, que é igual a 5,68 volts. Agora a gente vai ver como ficou o circuito. Então aqui, analisando F1. Então a gente vê aqui que da fonte de 12 volts sai 0,71 amperes, que gera uma queda de 3,55 em R1
2,84 em R3 e uma queda de tensão de 5,68 volts em R4. Pronto, agora a gente calculou todas as quedas de tensões e corrente pela fonte F1. Agora a gente vai fazer a análise pela fonte F2. Voltando aqui ao circuito completo, a gente tem aqui as correntes de F2, que é essa verde, ela vai para a esquerda e vai para a direita. Agora eu vou usar F2, já que F2 é a fonte de corrente, estou usando ela, e vou isolar a fonte de tensão. Como é que eu isolo a fonte de tensão? Dando um curto. Agora você percebe que só tem a corrente de F2 passando pelo circuito. Agora a gente vai calcular a mesma coisa, a queda de tensão que cada corrente causa em cada resistor. Bem simples. Vamos lá. Repara aqui, no sexto passo, para a gente achar a corrente que passa em cada resistor. Primeiro, eu vou fazer uma simplificação aqui de R3 com R4. Eu vou somar eles para eu saber qual é a corrente total que passa por aqui, né, que vem para a direita. Depois, lá na frente, eu vou separar esse circuito de novo. Vou abrir o R3 e vou abrir o R4 para eu saber individualmente qual é a queda de tensão em cada um. Então, por enquanto, eu vou fazer aqui a soma para eu saber só qual é a corrente que passa aqui para a direita. Então, o circuito fica assim, ó. Aqui deu a resistência equivalente de 12, porque já que o R3 está em série com o R4, então 4 mais 8, 12. Agora eu vou conseguir achar a corrente que passa para cada lado. Vamos calcular. Então, achar as correntes de cada resistor. A corrente que passa para R1, ou seja, a que vem para a esquerda, essa que está descendo aqui, é igual a resistência equivalente, que é 12, dividido pela soma das resistências, que é R1, mais a resistência equivalente, né, vezes a fonte F2, que é a corrente aqui de 3 amperes. Então a corrente em R1 é 12, dividido por 5 mais 12, que é a soma dessas duas resistências aqui que estão em paralelo, vezes a tensão a corrente da fonte, que é igual a 2,12 amperes. Então a corrente que passa em R1 é 2,12 amperes. Vamos calcular aqui agora a corrente que passa aqui, ó, na resistência equivalente, que é aquela soma de R3 e de R4. Então ela é o que? R1 dividido por R1 mais RQ vezes a fonte F2. Então a corrente que passa aqui é igual ao que? A 5, né, que é R1, dividido pela soma das duas resistências, que vai dar 17, vezes 3 amperes, vai dar igual a 0,88 amperes. Então repare que aqui para a esquerda veio 2,12 amperes e para a direita veio 0,88 amperes. Agora a corrente que passa em R2, ela é a própria da fonte, porque a corrente só se divide quando chega no nó. Então enquanto ela não chega no nó, ela é máxima. Então a corrente em R2 é igual à fonte F2, ou seja, 3 amperes. Então agora temos aqui a análise. Agora tem que calcular a queda de cada resistor. Já que eu sei que aqui é 0,88 que vai para a direita é o total, e 2,12 é que vai para a esquerda, e 3 amperes que passa aqui no R2. Então o que eu fiz aqui agora no lado direito? Eu separei o R3 do R4. Antes eu tinha somado, tinha dado 12. Só que agora eu preciso saber, de forma independente, qual é a queda de tensão em cima de R3 e de R4. Certo? Eu não posso estar com 12, eu tenho que separar as duas de novo. Vamos lá. Então aqui, ó, a queda de tensão em R1 é 5 vezes a corrente que passa em R1. Então dá 10,6 volts. A queda de tensão em R3 é 4 vezes a corrente que passa em R3, porque é a mesma que passa em R4 porque eles estão em série. A gente calculou isso aí. Então, ó, 10 vezes 3 é igual a 30 volts. Não, no caso que eu estou fazendo de R2, né? Então, R3 aqui, ó, é 4 vezes 0,88, que dá 3,52 volts. E aqui, VR4 é igual a 8, que é 8 ohms, vezes 0,88 amperes, que é igual a 7,04 volts. Então eu calculei todas as tensões aqui em cada resistor, né? Comecei aqui também calculando o 3 vezes 10 dá 30 volts, que é o do VR2 aqui. Então eu tenho todas as quedas de tensão em cada resistor. O que vai acontecer agora? A gente vai botar os dois circuitos lado a lado, né? Para a gente poder saber como é que ficou. Ó, como é que ficou aqui, ó? 10,6, que é o que a gente tinha achado. Todas as quedas aqui eu só coloquei no lugar, né? Tá aqui 10 volts, 30, 3,52, 7,04. Agora, olha a análise conjunta. Quando a gente calculou F1, a gente viu que a corrente, ó, deu 3,55 volts, aqui 2,84 e aqui 5,68 com a mesma corrente. Já agora em F2 a gente também calculou, a gente sabe o que passa em cada um. O que vai acontecer agora? Eu tenho que ter a soma algébrica
Repare que em R1, para a direita, passa uma corrente de 0,71. Já aqui em F2, para a esquerda, passa em cima de R1 uma corrente de 2,12 amperes. Então essas correntes estão em sentidos opostos. Então eu tenho que subtrair essas correntes. Vai ficar assim, ó. Subtrair deu 1,41. O que eu fiz? Peguei 2,12 menos 0,71, que deu igual a 1,41 amperes. Agora aqui, a corrente que passa em R3 está para a direita, né? Que é 0,71. Aqui que passa em R3 também está para a direita. Então está no mesmo sentido, se soma. Então eu somei aqui a corrente e deu 1,59, que é 0,71 mais 0,88. Vai dar igual a 1,59. E aqui, que é a mesma corrente que passa, 1,59, vai gerar uma tensão de 12,72 volts. E se você reparar, onde a gente teve a corrente diferente, as tensões também se subtraíram. Aqui em R1 deu 10,6 e aqui deu 3,55. A subtração deu 7,05. Agora aqui em R2, o que a gente percebe? F1 não passa por R2, então não tem queda de tensão gerada por F1, mas o F2 passa por R2. Então é a própria queda de tensão. Então 3 vezes 10 deu 30 e o circuito aqui deu 30. Não tem a corrente de F1 passando aqui. Então eu tenho todas as quedas de tensões, né, calculadas. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora o simulador como é que ficou esse circuito aí que a gente está vendo agora. Montei aqui o simulador. Eu tenho a fonte de 12 volts, tem aqui R1, R3, R4. Botei um voltímetro em paralelo com cada um. Se você perceber, em R1, a resultante, né, de tudo deu o que? 7,05 volts. Aqui no simulador deu 7,01, aproximado, então acertamos. Vamos para R3. R3 deu 6,39 volts. Aqui deu 6,36, não é aproximado, então acertou. Vamos aqui agora para R4. R4 deu 12,72 volts. A resultante no simulador deu 12,78. Então acertamos também. Agora eu calculei aqui, ó, a corrente que passa em R3 e R4, que é a mesma. Aqui no simulador está dando 1,6 amperes. No cálculo que a gente achou, está dando 1,59 amperes. Então a gente também achou. Agora aqui em R2 a gente vai ver a queda de tensão. Pelo cálculo deu 30 e no simulador também está dando 30. Então acertamos todos os cálculos. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado. Saiba que o objetivo do teorema da superposição é você calcular a corrente e a queda de tensão independente de cada fonte em cada resistor e depois você saber qual é o sentido da corrente que passa por cada resistor e fazer a subtração ou a soma. Caso esteja em sentidos iguais, você soma, em sentidos opostos, subtrai. Dá um joinha se gostou. Valeu, galera.